Olá, queridos amigos. Neste 16º domingo do tempo comum, eu partilho com você o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 6, versículos 30 ao 44. A história da multiplicação dos pães. Depois que os discípulos partiram em missão, conforme nós escutamos no Evangelho do domingo passado, pregaram, fizeram maravilhas, eles voltaram. Jesus os acolhe e escuta a partilha que eles fazem de tudo aquilo que eles realizaram, então lhes faz uma proposta. Vamos para um lugar deserto e afastado para descansar um pouco. Que sensibilidade bonita é essa de Jesus. Chama os seus discípulos para um dia de descanso, para um dia de lazer. Certamente isto causou muita expectativa neles. Todos nós merecemos, depois de muito trabalhar, de um dia de descanso. Não somos escravos do trabalho, temos direito ao descanso e ao lazer. E decidiram ir de barco para um lugar afastado. Certamente não foi difícil conseguir uma barca, haja vista que muitos dos seus discípulos tinham sido pescadores. Quando eles saíram de barco, as pessoas viram para onde eles estavam indo e, porque conheciam os caminhos, foram a pé e chegaram no lugar onde eles iam antes mesmo deles. Então deu errado o projeto do dia de descanso no lugar deserto e afastado, longe da multidão, para conviver, para refazer as forças. Eles tinham levado consigo pouca comida, afinal de contas eles eram poucos. 13 pessoas, 12 discípulos e o mestre. Mas quando chegam lá tem muita gente à beira da praia e Jesus, como lhe era próprio, não deixa de dar atenção às pessoas. Mesmo cansado, mesmo que eles tenham trabalhado tanto, Jesus começa a lhes dar atenção porque o Evangelho diz que o povo estava cansado e abatido como ovelha sem pastor. E Jesus começa a dar atenção a eles. E a atenção de Jesus consiste em curar, em ensinar, sobretudo, porque Jesus acredita na força da educação. Aliás, Jesus passou educando, ensinando, e as pessoas foram reagindo à medida que escutavam as suas palavras. Escutar a palavra de Jesus fazia com que todo mundo se reanimasse. De repente, quem estava sem sentido nesta vida encontrava de novo a alegria de viver e lutar, e razões para fazê-lo. E aquele dia, ele passou todo o tempo conversando com a multidão. A gente pode até imaginar o sofrimento dos discípulos que estavam na barca, que tinham levado comida, que talvez iam se divertir um pouco naquele dia e não estavam conseguindo por causa da multidão que interagia com Jesus. É bem provável que algum discípulo tenha saído e tenha assistido Jesus nas suas necessidades. Mas é bem provável também que alguns tenham ficado lá dentro do barco, não tenha saído, o propósito não era aquele. Pode ser que alguém tenha provocado um ao outro, vai lá e fala para ele despedir ao povo, alguém deve ter resistido, eu não, vai você. Até que chega o momento, o Evangelho diz que, como já estava ficando tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: olha, esse lugar é deserto e a hora já está avançada. Despede o povo para que possam ir aos campos e vilarejos vizinhos e comprar comida para comer. A resposta de Jesus é que assusta. Jesus lhes respondeu: não, vocês mesmos devem dar-lhes de comer. O quê? Mas, minha gente, eles ficaram com fome até aquela hora, porque só tinham ali com eles 5 pães e 2 peixes. Tinham planejado comida apenas para eles e agora Jesus pede para que eles repartam. Jesus manda que eles organizem o povo em grupos, que os façam sentar-se. E isto é muito interessante porque significa que Jesus quer dar a eles a dignidade que merecem. Não é porque se vai dividir o pão que se vai fazer humilhando, não se faz caridade humilhando os outros, mas dando ao outro que está faminto
dignidade, convidando a sentar-se para participar de um banquete. É bem verdade que é pouco que eles têm, tanto que o discípulo reage: Senhor, se a gente saísse para comprar comida para todo mundo, teríamos que ter 200 denários. Jesus disse: não é apenas comprando, não é apenas na base do capital que nós vamos resolver as coisas. Afinal de contas, a gente pode até ter muito dinheiro, mas se a gente não souber repartir, vai ter sempre gente passando fome. E ensina que a fome vai ser superada à medida em que nós aprendemos a partilhar, porque onde há partilha, Deus multiplica. Tanto assim que na mesa de uma família generosa nunca falta o pão de cada dia, não é verdade? Jesus então pega o pouco que tem, os 5 pães e os 2 peixes, e agradece a Deus. Outro gesto bonito. O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Tantas vezes nós reclamamos que temos pouco, e Jesus nos ensina a agradecer o pouco que temos. Uma pessoa que sabe agradecer, sabe reconhecer o pouco que tem, ela consegue ver os sinais de Deus acontecendo ali no seu meio. E a surpresa dos discípulos foi que esse pão abençoado, esse peixe abençoado, partilhado, se multiplicou, de modo que todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Este é o milagre da partilha, o milagre da multiplicação dos pães. Nós oferecemos o pouco que temos, pedimos a bênção e aí o milagre é com ele. O milagre acontece. Mas se nós não repartirmos, se nós não dividirmos, não fizermos partilha, sempre vai haver alguém passando fome. Depois eles recolheram e ainda sobrou. Hoje a nossa prece, à medida em que partilhamos esta palavra, é para que na sua mesa nunca falte o pão de cada dia. Que sejamos generosos na partilha com aqueles que chegam à nossa casa. Que sejamos generosos na partilha com aqueles que nós sabemos que passam por necessidades, especialmente se falta o pão de cada dia. Não hesitemos em repartir do pouco que temos. E pode ter certeza que sobre a sua mesa nunca vai faltar o pão de cada dia. É assim. Na mesa de uma família generosa, o pão nunca se acaba. Deus nos abençoe, nos proteja. Pai, Filho e Espírito Santo.